Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 648 para falar muito sobre o esporte a motor, muito tema legal no programa de hoje. Já trago aqui para vocês o Will Bueno, direto de Santa Catarina, para participar com a gente nessa semana, mais uma semana com a gente aqui no podcast. O Will Bueno, recebemos um e-mail muito interessante na semana passada. Nós comentamos que ficaria para a pauta dessa semana, que é o futuro do GP Brasil. Nós sabemos que Interlagos tem uma particularidade de não pagar taxa. Foi aí uma das últimas ações de Bernie Ecclestone antes de sair do comando da Fórmula 1. E nós sabemos que isso pode, neste momento, virar contra Interlagos, né? Nesse momento que a gente está vendo São Paulo tomando regras mais fortes e acirradas para o pessoal ficar em casa. A gente não tem previsão nenhuma, o calendário todo bagunçado, e isso pode jogar muito contra Interlagos. A gente vai discutir isso, já agradecendo ao Marcelo Cesarino, que foi quem mandou essa pauta, trazendo já um rápido review, um rápido pontuação sua aqui, Will Bueno, neste começo de programa. Corre-se o risco, você acha que a gente pode realmente perder o GP Brasil para sempre? Seja muito bem-vindo. Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, Matheus Pucci e ouvintes do Café com Velocidade. Para sempre eu acho muito forte, né? Nada é para sempre, já dizia Guns N' Roses em sua música November Rain. Mas achei que você ia falar que era Renato Russo na sua música por enquanto. Também. Mas é uma possibilidade, sim, e a gente vai discutir isso. E o mais importante, o ouvinte mandou, a gente obedece. Muito bem. Também falaremos, meu querido Fábio Campos, também falaremos sobre Grande Prêmio da Inglaterra de 2008, né, que foi a corrida que foi eleita na nossa enquete rápida no grupo de apoiadores. Vou trazer uma novidade sobre isso, sobre a corrida da semana que vem, daqui a pouco para vocês. Não vai ter enquete para a semana que vem, mas eu acho que o pessoal vai gostar. Uma corrida, Fábio Campos, com o Hamilton tendo uma atuação brilhante, uma corrida muito complicada, com chuva que ia, que voltava, com o Felipe Massa rodando zilhões de vezes, com o Barrichello conquistando um pódio com aquela Honda. Foi um bom GP para se rever, Fábio Campos? Seja muito bem-vindo. Olá para você, Thiago Raposo, olá para os nossos ouvintes. Foi um ótimo GP para se rever, principalmente, Raposo, para quem chegou à Fórmula 1, a audiência da Fórmula 1, para quem se tornou público da Fórmula 1 entre 2008 e 2020, para saber um pouco da dimensão de quem é Lewis Hamilton. Para quem se juntou recentemente à Fórmula 1, é um ótimo exemplo para saber de onde esse menino vem, aonde ele plantou as raízes dele, que vem antes da Fórmula 1, inclusive. É uma ótima oportunidade, o Grande Prêmio da Inglaterra de 2008, de conhecer o tamanho do potencial que a gente já tem visto recentemente, mas como ele não é uma coisa recente, ele não é uma coisa só de uma questão de carro, de equipe dominante. Quem é Lewis Hamilton foi muito bem mostrado neste Grande Prêmio, senhor Thiago Pereira Raposo. Exatamente, Fábio Barbosa Campos. E também temos o nosso querido... O senhor não esqueça do Di, que é a diferença do meu nome para outros nomes qualquer. De Campos. E também temos, retornando depois da ausência da semana passada, o Matheus Pucci. Matheus, futuro da Ferrari em discussão. Nós fizemos um programa edições atrás falando sobre possível, né, permanência de Vettel, quais seriam as chances do Vettel, seria a melhor escolha ou não. Tivemos aí duas notícias bombásticas sobre o futuro da Ferrari, uma vindo de Bernie Ecclestone, uma vindo de Ed Jordan e a outra vindo do Alan Prost. Notícias que podem movimentar nesse futuro da Ferrari. Seja muito bem-vindo. Olá, Raposo, olá a todos, nossos ouvintes, principalmente. Devo esclarecer que, devido a tantas advertências que o Fábio Campos me deu, né, assim como no futebol 2 amarelos é uma expulsão, eu acabei sendo suspenso, né, aí
de uma edição do Café Ele com vai colocar Velocidade. a culpa em mim da ausência dele na semana. Ele vai... Aproveitando, né, o gancho das advertências. Mas, brincadeiras à parte, sim, temos um tema bem interessante para conversar acerca da Ferrari, do mercado de pilotos, de algumas declarações interessantíssimas que vieram por parte do Jordan e também aí do Prost, e acredito que o ouvinte vai realmente dar uma pulada no sofá ou na cama, onde ele estiver aí, porque são coisas que vão movimentar bem a Fórmula 1 nesses próximos dias, semanas e meses, caso continue essa silly season prolongada. Se existir algum ouvinte que escute o café na cama, por favor, manifeste-se. Eu duvido. E eu falei agora há pouco que nós fizemos uma enquete rápida no nosso grupo de apoiadores. Se você não sabe o que é um grupo de apoiadores, nós temos alguns apoiadores que ajudam a manter este programa vivo, forte. Se você não sabe e quer conhecer, entre em apoia.se/Café com Velocidade. Existem lá algumas recompensas, dependendo da faixa de apoio que você coloca. Dessas recompensas é um grupo exclusivo no WhatsApp. Então, o pessoal entra lá, discussão, debate em altíssimo nível, além de propor temas e além de participar dessas enquetes. Temos outras faixas onde você tem disponível programas sobre outras categorias, que, aliás, na semana passada saiu o bloco falando sobre MotoGP, esse bloco que durante a quarentena, né, foi disponibilizado para todos. Então, se você é um ouvinte do Café com Velocidade e não percebeu que na quinta-feira à tarde saiu um programa exclusivo, um programa extra, falando sobre os impactos do coronavírus na MotoGP, sugiro que você ouça, porque ficou um programa bem interessante. E esse é um programa exclusivo para apoiadores que durante a quarentena foi disponibilizado a forma do Café com Velocidade ajudar as pessoas que estão em casa aí a ter mais um passatempo para lidar com esse momento tão desafiante. Mas nós somos os papais noéis, né, Raposo? Exatamente, mas lembrando, acabou a quarentena, o mundo voltou ao normal, as corridas, os calendários voltaram ao normal, esses programas exclusivos de MotoGP, Fórmula 2, Fórmula Indy e Fórmula E serão exclusivos para apoiadores acima de R$15 e, eventualmente, pode ser que a gente esbarre até em mais categorias. Essas quadras a gente tem um compromisso, mas nada impede que, de repente, a gente venha falar de alguma outra categoria, Stock Car ou NASCAR, em algum programa específico, se acontecer alguma coisa. Então, faço aqui o convite para que você se torne também um apoiador. Dito isso, a gente começa o programa dessa semana trazendo um e-mail do Marcelo Cesarina, né, que, na verdade, ele mandou semana passada, sugerindo, né, comentando, e a gente falou para ele que ficaria para essa semana, porque daria um assunto interessante para um bloco do primeiro bloco, né? Um bloco único, mas um bloco do primeiro bloco. Que é o seguinte, Fábio Campos, Matheus e Will. Abre aspas para o Marcelo Cesarino. Vendo a brilhante análise do Café com Velocidade sobre correr com portões fechados em 2020, fico com a impressão que 2019 pode ter sido a última corrida de Fórmula 1 no Brasil por um bom tempo. Se a coisa já estava complicada para renovar o contrato, veio o Rio de Janeiro para tumultuar e agora com a pandemia. Como fazer uma corrida de portões fechados em São Paulo, um epicentro da pandemia? Trazer todas as equipes da Fórmula 1 à América do Sul só para realizar essa corrida? Caso a corrida seja com torcida para diminuir o prejuízo, o mesmo que a data da corrida já esteja um ponto mais suave da pandemia, quem vai ter coragem e dinheiro para ir assistir essa corrida em loco? A prefeitura vai permitir e bancar financeiramente uma possibilidade de fim de pandemia? Muito difícil. E tem essa situação, né, Fábio Campos? Se você quiser até trazer mais detalhes sobre essa questão da isenção que acontece com Interlagos e mais uma pista, né, que você sabe qual que é, eu não me recordo que tem essa isenção na Mônaco. Então você acha que de repente isso pode, nesse momento em que a Liberty está muito atrás de dinheiro, as equipes estão muito atrás de dinheiro, necessitando de ajuda, você acha que fazer realmente um GP de um lugar que não paga taxa nenhuma, e pior, um GP que não paga taxa nenhuma de portões fechados, qual a tua visão sobre essa possibilidade que o Cesarino nos trouxe? Vamos lá, a discussão é boa, a discussão é importante, o ouvinte saber que a gente está ligado em todos os movimentos de bastidores da Fórmula 1, que são importantíssimos, né? Mais uma vez, olha que coisa, né, Raposo? A gente falou isso ano passado, você há de se lembrar, que a Fórmula 1 estava decidindo o seu futuro naquele 2019, o que ela ia ser.
somos obrigados a dizer a mesma expressão um ano depois, agora por motivos totalmente diferentes, né, que vêm e que vão mudar o futuro da Fórmula 1. Já era para o futuro tá escrito, tá definido, a gente já era para estar trabalhando já para o começo de uma Fórmula 1 diferente em 2021, agora não, a Fórmula 1 tá reescrevendo a sua existência como esporte, como vai ser o seu limite, até onde ela vai, por causa do vírus. Tudo que o Marcelo Cesarino descreveu serve para todos os países. Não serve só para o Grande Prêmio do Brasil. Todos os países, uns um pouco mais, outros um pouco menos, vão passar por isso, de não saber até que ponto a Fórmula 1 é algo bem-vindo, é algo realizável, é algo executável. O Grande Prêmio do Brasil tem a sua peculiaridade. Da questão do sem taxa, eu acho que ela vai pesar menos. E vou explicar por quê. Normalmente isso facilitaria a corrida ser riscada do calendário. Como Mônaco foi. Mônaco foi riscada do calendário. Por causa deste motivo, principalmente. Apesar de ser uma corrida na cidade, que demora meses de preparação, é uma outra realidade. Mas é claro que a falta de taxas não é coincidência, que ela é a única riscada no calendário, junto com a Austrália, porque a Austrália também já disse que não tem condição, aí não é por causa de taxa, é por causa de remontar toda aquela estrutura, teria que ser feita pela segunda vez no ano, não haveria como, ainda mais sem público. O que salva Interlagos, ou salvaria Interlagos, embora eu acho que o Cesarino foi preciso. Não é que São Paulo é o epicentro da pandemia. Se as coisas continuarem do jeito que elas estão no dia 4 de maio de 2020, o Brasil vai ser daqui a pouco o epicentro mundial da pandemia. Isso já é, por si só, um fator gravíssimo para um grande prêmio que é disputado em novembro, mas que não começa a ser preparado no dia 30 de outubro. Começa a ser preparado muito antes. Então, há este lado que não é nada positivo. O que seria positivo é que a Liberty vai precisar de um calendário. Ela vai precisar quase que desesperadamente incluir corridas. E nisso, independente da taxa, eu não estou falando que o Brasil vai entrar por causa disso, mas nessa situação que ela se encontra, ela não vai poder olhar para isso. Ah, esse tem taxa, esse não tem taxa. Porque todas as corridas agora passam a ter uma situação muito semelhante. Sem público, a Liberty vai ter que pagar para os autódromos, ou vai ter que jogar com os governos para que eles ajudem a bancar. Alguns já fazem isso, outros em menor grau. Esse é o drama, já para jogar para vocês. Esse é o drama da Fórmula 1. Ela vai ter que pagar para as corridas existirem. Porque quem sustenta as corridas não vai sustentar em 2020, que é o público. Que se não voltar em 2021, como prevêem vários epidemiologistas, vários cientistas, aí nós temos um problema gravíssimo. Não é grave, é gravíssimo. Mas eu não vou chegar até lá ainda. Vamos falar de 2020, vamos falar de Grande Prêmio do Brasil. Eu acho que tem o ponto negativo da questão do vírus no Brasil e o ponto positivo de que a Liberty vai precisar desesperadamente de corridas positivas, entre aspas, né, claro. A Liberty vai precisar... Ela não vai poder escolher a dedo, Cesarino. Eu acho que esse é o ponto. É um ponto gravíssimo, não só para o esporte, mas para o mundo, né? Se chegar em 2021 e ainda não tiver condições, é porque o mundo segue sofrendo as consequências do coronavírus, então realmente um ponto fortíssimo. Algo que eu quero somar nisso que você colocou, passando para o Matheus, é a questão da Europa com o inverno, né? Então é uma janela de meses em que pode-se ter corrida na Europa porque as pistas não estão cobertas de neve. Se o campeonato realmente for obrigado a adentrar dezembro, janeiro, não tem muito o que fazer também, a não ser fugir para países tropicais, países onde tem condições de receber. E aí, Matheus, o Interlagos volta, né, a ser muito vantajosa e ter condições de receber, pelo menos para essa temporada que a gente imagina que vai acontecer fim de 2020, início de 2021. Esse cenário que a gente está colocando aqui, principalmente no lado europeu, ele é catastrófico, vamos assim dizer, né? Essa questão, o Silverstone já falou, fez carta falando que pode ter 2 corridas, etc. Mas olhando para esse lado de que o vírus, a situação do vírus ainda não está controlada necessariamente, não há uma vacina, etc., etc.,
sim, os olhos voltam para o Brasil e talvez um ou outro lugar além do Brasil. Só que tudo isso que foi colocado, o Brasil pode se tornar o centro da epidemia, da pandemia. Nós temos um sério problema para organizar um grande prêmio com antecedência. Nós temos um sério problema para atrair público. Enfim, tudo isso nos coloca numa situação que, na verdade, a gente pode começar a pensar numa Fórmula 1 sem temporada 2020, eu diria. Então, o que antes, sei lá, em fevereiro era algo talvez impensável, hoje já se torna um cenário provável, né? Essa Fórmula 1 que vai sofrer com corridas, porque o grande chamariz seria a Europa para receber essas corridas. Não vai poder. Estados Unidos não vai poder. América do Norte, de uma forma geral, México, Estados Unidos, Canadá não vai poder. O Brasil não vai poder. Para onde você vai levar? Você vai levar para a Ásia? Você vai fazer um grande prêmio da China? Não vai. Então, há um problema seríssimo, as equipes vão sofrer muito com isso. O calendário da Fórmula 1 está completamente em aberto, mas ao mesmo tempo ele está quase fechado, vamos assim dizer, porque pode ser que não aconteça. E eu diria que essa situação gravíssima que o Fábio Campos coloca para as equipes, para essa questão até mesmo financeira, isso pode se tornar real e podemos já nos preparar para, sim, questões absurdas na Fórmula 1, como mudanças drásticas em todo o sistema da Fórmula 1. É claro que isso vira um outro assunto. Falando propriamente de Interlagos, como escreveu para a gente o nosso ouvinte, também acho ridículo a ideia de fazer um GP de portões fechados no centro da epidemia no país. Não vejo com bons olhos, acredito que não terá GP Brasil, para ser bem sincero, mesmo com a Europa em inverno. Até porque, né, Will, infelizmente no Brasil a pandemia virou discussão política, virou polaridade. Eu concordo com político tal, então eu vou tomar tal atitude com a pandemia. Eu discordo de político tal, então eu vou tomar tal atitude com a pandemia. E nós sabemos que o governo de São Paulo está muito envolvido, o João Dória, nessa disputa política, e as coisas estão endurecendo em São Paulo. Não sei se vocês viram isso nos noticiários, porque cada um de vocês está em estados diferentes. Eu que estou em São Paulo, então costumo ver também o jornal local de São Paulo, de que estão fechando as vias de São Paulo para gerar trânsito, para desencorajar as pessoas a saírem na rua, e que a partir do dia 11, ou seja, semana que vem, vai virar realmente algo muito mais pesado, vai ter multas. Agora é obrigatório usar máscara em qualquer local que você vá em São Paulo. Então a tendência é que realmente, politizando toda essa questão de saúde, que a gente realmente vira o epicentro. Porque muitas pessoas estão não tomando cuidados, porque tomar cuidado é bandeira de partido tal, e como eu sou de partido X, eu não vou tomar. Então fica bem mais complicado ainda nessa situação, Will. Essa questão política, né? Eu nem vou entrar nisso, porque sabemos, né, que tem muita coisa envolvida nisso aí que não vale a pena a gente comentar. Agora a questão assim de fazer corrida de portões fechados, eu acho que é absolutamente inviável para qualquer um dos lados aqui no Brasil. Fazer a corrida com público, nós estamos em maio, né? Daqui 6 meses, será que as pessoas vão estar tranquilas, né? Primeiro, financeiramente, e também, poxa, será que eu vou lá me aglomerar com a galera? Enfim, não sabemos como é que vai estar essa situação. Mas pensando no calendário da Fórmula 1, como um todo, que a Fórmula 1 está tentando montar, por que eu vejo que o Brasil corre risco, né? Além dessa questão de, tudo bem, a Liberty vai ter que pagar para ter as corridas. Mas a gente sabe que tem corridas na Ásia, né, no continente asiático, que, né, foram adiados e não cancelados, e que eles estão muito afim de fazer. E que, de repente, né, pode até conseguir aí uma graninha extra. E uma coisa são os que pagam as maiores taxas. Exatamente. Bahrein, Azerbaijão, exatamente. Abu Dhabi estão entre as maiores taxas que pagam. E aí que eu estava aqui dando uma olhadinha no calendário oficial da Fórmula 1
que seria para ser, né, no começo de 2020. Por exemplo, o GP do Brasil, ele é para ser disputado no dia 15 de novembro. Seria a penúltima etapa da temporada, com a última etapa da temporada sendo disputada no dia 29 de novembro, ou seja, nós teríamos o 22 de novembro livre. Eu não sei se haveria a possibilidade de se encerrar a temporada mesmo no dia 29 de novembro em Abu Dhabi. Mas, caso isso aconteça, o que impediria, por exemplo, de que, estando ali em Abu Dhabi, que é ali, né, bem no centro, para quem joga o War, né, ali no Oriente Médio, ali no território, bem no meio ali, né, fica Abu Dhabi, os Emirados Árabes. Fica relativamente perto do Bahrein, fica relativamente perto da China, fica relativamente perto do Azerbaijão, fica relativamente perto do Vietnã, que são, que além da questão logística da coisa, tem a questão financeira da coisa também. A China, ela está muito afim de fazer uma corrida lá, justamente, né, para mostrar que não, aqui está tudo bem, está tudo certo, bora correr. Então, essa é uma questão assim que, para mim, olhando aqui o calendário, ficou muito visível, do tipo, Mas olha... Que calendário você está olhando? Só de curiosidade. Não, o calendário que eu estou olhando era o calendário lá antes da pandemia. O calendário normal. Mas esse calendário não existe mais, né? Exatamente, mas eu estou dizendo o seguinte, em se tentando encerrar a temporada no dia 29 de novembro, né, que enfim, todo o malabarismo que eles estão tentando fazer, por exemplo, eles estão querendo começar na Áustria em julho, no dia 5, e jogar já uma corrida para o dia 12. Então, eles estão tentando fazer todo esse malabarismo. Eu estou dizendo, sim, por exemplo, Abu Dhabi no dia 29, mesmo que não seja a última, mas sendo a última, teria o dia 15, que é no Brasil, e no dia 22, seriam 3 finais de semana seguidos, que logisticamente ficaria muito fácil, fácil, né, entre aspas, né? Mas seria mais fácil fazer, por exemplo, sei lá, Vietnã ou China no dia 15, Bahrein no dia 22 e Abu Dhabi dia 29 de novembro. Mas, Will, mas essas datas não existem mais. Não, essas datas já foram. Até compartilhei com vocês aqui agora, fora do ar, o esboço do calendário. Esse sim parece o jogo de War, que você citou, que é um calendário com mapinhas coloridos, sim. Continentes coloridos. O Oriente Médio já está como dezembro. Ou seja, essa data de novembro de Abu Dhabi já não existe mais. Você vê que nesse plano, que é um plano de planejamento que a Liberty fez, ela já joga, ela divide por ano, é o que você está falando. A logística de proximidade, de distância, o calendário vai ter que ser feito com lógica, o que ele não era exatamente feito. Então, mas olha ali, ó, outubro, novembro, Ásia e América. Ou seja, sim, a Ásia está em outubro e novembro. Então, essa data de Abu Dhabi que eu estou tentando encaixar aqui, ela está em novembro. Ela está nessa... Não, porque é Oriente Médio, não é Ásia. No calendário da Fórmula 1, tá vendo? Eles colocam o Oriente Médio, eles separam essa, você pode colocar geograficamente a Ásia, mas no calendário da Fórmula 1 é Europa, julho e agosto, Eurásia e Ásia, setembro e outubro, Eurásia para encaixar o Azerbaijão, e depois aquele outubro e novembro, Ásia e Américas. Mas olha ali, Médio e dezembro. Olha aquela bolinha vermelha ali no Oriente Médio, ali, ó, na Ásia. Ou seja, é uma possibilidade deles tirarem, deles olharem e falarem, mas espera aí, nós estamos aqui em Abu Dhabi, nós vamos voltar vamos lá para América. Isso eu já te garanto. Eles já discutiram, inclusive, porque Abu Dhabi exige distância do Bahrein. Né? O calendário ele é uma concha de retalhos, que é uma coisa que, se a gente entender um dia, a gente nunca vai conseguir entender. Essa é a frase totalmente sem sentido, mas que é a única que dá para falar. Abu Dhabi exige ficar distante do Bahrein. Foi uma das condições para entrar, para que não haja, digamos, mistura de público, para que uma não tire público da outra. Isso tudo tá jogado no chão. A Liberty já falou, para a gente conseguir um calendário esse ano, nós vamos ter que usar a geografia. Exatamente. Mas exatamente, é isso que eu estou dizendo. Sim, só estou te dizendo que essas datas do calendário original, elas já não existem mais.
Não, mas Porque então... a bolinha que você está me dizendo que é vermelha, na verdade ela é laranja. Nós estamos aqui discutindo as cores do OR, ou seja, ela é dezembro, não tem como fazer mais naquelas datas. Mas é uma possibilidade de jogar porque assim, ó, nós temos Bahrein, Vietnã, China e Azerbaijão que foram adiadas, né? E são para entrar no lugar do Brasil, qualquer uma dessas aí, independente do que está escrito lá, porque esse calendário, entre aspas, que foi anunciado, isso aí é só, como a gente falou no podcast passado, é uma carta de intenções, não quer dizer que vai ser seguido, porque amanhã pode mudar tudo, né? Então, eu vejo com preocupação, assim, por essa questão e pela questão também de como é que vai estar a situação aqui no Brasil, de São Paulo, que é o principal estado aqui no Brasil que está tendo mais casos, realmente é bem difícil que o GP do Brasil aconteça. Apesar da organização garantir que, por enquanto, está tudo normal. Porque virou duas guerras. Normal não tá, né, Raposo? Porque você tem mais informação até do que eu. A venda de ingressos ela não foi iniciada, não é isso? Não foi. Não foi. Já estaria à venda, né, se não tivéssemos esse caso de pandemia. Geralmente, nos últimos anos, começou em março a venda dos ingressos, até porque quanto mais cedo eles colocam, mais eles conseguem dividir, né, porque eles dividem até o mês da corrida. Então, quem deixa para comprar em cima não consegue dividir tanto. Então, já estaria à venda. Saiu uma notícia essa semana de que eles estão, mais uma vez, atrás de informação, mas não tem como ter informação nesse momento, gente. A incerteza é gigante do mundo inteiro, não surge a vacina. O comunicado que foi falado que o GP do Brasil, a princípio, segue como programado, né, com o público e no dia 15 de novembro, e que os ingressos começarão a ser vendidos assim que for confirmado o calendário. Mas a gente sabe que não é simples assim, né? É isso. Porque agora a gente entra, nas declarações para os acionistas, para quem investe. Então a gente tem que ser muito capaz de filtrar o que está sendo falado. Quando o Chase Carey vem e diz que ele quer 18 corridas, 15 corridas, ele está segurando para os acionistas, para as ações não mergulharem mais do que elas já mergulharam. Para as televisões já não exigirem o dinheiro de volta, porque menos de 15 tem que devolver para a televisão o dinheiro. Então eles vão tentar segurar no 15. Eu acho inexecutável, se é que existe essa palavra. Se acontecer, maravilha. Não existe uma pessoa do universo do automobilismo que não queira ver automobilismo. Agora, as declarações são muitas para segurar a questão legal. Se o Grande Prêmio do Brasil dá uma declaração agora de que não vai ter público, ele já começa a ter que lidar com uma série de problemas que ele não quer lidar ainda, mas não vai ter público. 2020 esquece público. E eu estou mais preocupado com 2021, porque o Raposo falou da vacina. Especialistas, e isso é o mais chato dessa situação, né? A gente está falando de um assunto que a gente não domina. Aliás, a gente nunca falou de um assunto que a gente domina, porque a gente finge que a gente domina sobre Fórmula 1. Mas a gente tem que falar sobre epidemia, sobre virulência, enfim. Mas os especialistas estão dizendo que não tem vacina. Mesmo se a vacina surgir amanhã, gente, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, 8 quase. Até isso virar uma coisa real para o automobilismo entrar na pista. Olha, eu confesso para vocês, eu já vou repetir uma frase que eu já falei em vários lugares. Eu estou mais preocupado com 2021 do que com 2020. 2020 a Liberty vai bancar. Ela já tem 1,4 bilhões que ela, nas suas transações, ela já disponibilizou. E isto segura a Fórmula 1. Não sei se segura a Williams, a Haas, mas até dinheiro para as equipes eles disseram que já passaram. Não sei por que é o sigilo nisso. Não sei por que não fala para quem, quanto. Tem um sigilo aí, mas já disseram que fizeram ajuda. Em 2020 ela consegue segurar. Eu não sei como é que vai estar o mundo em 2021. Tomara que esteja de uma maneira em que a Fórmula 1 possa se sustentar. O que ela está fazendo para se sustentar agora é insustentável no futuro. Mas para a gente fechar com esse tema e dar uma resposta para o Cesarino, o fato do Brasil começar a ser taxado no futuro pode ser significativo, pode ser um empecilho para essa prova ser realizada aqui, vendo tantas brigas
políticas, onde vai ser a corrida, vai ser em tal lugar, vai ser em tal lugar, ali não tem pista ainda. E vendo a situação em que as economias mundiais vão ficar e uma economia mundial sofrendo um baque na Europa é uma coisa, uma economia mundial sofrendo um baque na América do Sul é outra coisa. A questão da taxa pode ser, de repente, algo sombrio para o futuro do GP Brasil, Matheus? Então, essa questão do Brasil por si só, como eu disse anteriormente, que eu acredito que não vai ter grande prêmio, e passando isso para todo esse lado político de grande prêmio num estado, grande prêmio em outro, vai renovar contrato, não vai renovar contrato com a Fórmula 1, etc. A questão financeira sempre pesa, a gente sabe que ela sempre pesa. Sempre pesou e sempre vai pesar. Eu acho que o Brasil não fica de fora da Fórmula 1 pelo mercado que tem aqui. O mercado brasileiro na Fórmula 1 é muito grande. Eu acho que eles não tirariam o Brasil por conta de uma taxa, mas que com certeza pode levar o Brasil para outros lugares a não ser Interlagos, eu acredito que pode sim. Eu não digo que vai acabar o GP Brasil. Não vai acabar o GP Brasil. Se acabar, eu vou ficar surpreso, eu realmente ficaria, assim, surpreso negativamente. Mas eu diria que o Brasil permanece com Interlagos, sem Interlagos, de qualquer jeito o Brasil permanece na Fórmula 1, porque o mercado aqui é extremamente importante para a categoria. Vou responder rapidinho, Raposo, porque a gente já estourou o tema, né? O tempo do tema. A questão é que todas as taxas provavelmente vão ter que ser revistas. Todas as corridas do mundo. A gente não sabe quem vai conseguir. Talvez o reino Barenita vá conseguir, mas vários países que vão tomar pancadas econômicas, porque já estão tendo que sustentar suas populações com auxílios, vários não vão conseguir mais pagar as mesmas taxas. Isso é gravíssimo para a Fórmula 1, né? Porque é a segunda maior fonte de renda da Fórmula 1 de bilhões. Eu até tenho os números, depois posso até trazer. Então todas vão ter que ser revistas. Então mesmo que Interlagos passe a pagar, talvez ele passe a pagar uma taxa menor do que ele pagaria, talvez não, provavelmente, menor do que ele pagaria antes do vírus, porque a situação de todo mundo agora vai ter que ser revista.